que nunca. Y lo mismo ocurre con las tensiones comerciales. Necesitamos preservar economías abiertas, apoyar la cooperación internacional y el marco multilateral. Tenemos que evitar volver al proteccionismo y la polarización, que a lo largo de la historia nos han mostrado claramente que conducen siempre a la pobreza y el conflicto. Y hoy más que nunca es cuando países hermanos como Brasil y España debemos trabajar juntos y liderar a nivel internacional un modelo que nos permita justamente crecer con más justicia e impulsar una transición ecológica que es nuestra mejor garantía de futuro. Y la relación entre nuestros países en el plano comercial, hoy se ha celebrado esta jornada que seguro ha estado profundizando justamente en estos lazos económicos, comerciales y de inversión, se proyecta en el hecho de que España es para Brasil el segundo mayor inversor internacional. Brasil es para España el segundo destino más importante de nuestras exportaciones en Iberoamérica y nuestro primer proveedor de la región. En otras palabras, podríamos dar muchos datos, vamos a resumirlo en un concepto. Brasil es un socio estratégico para España. España, la Unión Europea y Brasil somos importantes actores globales, con una responsabilidad de asegurar que ese nuevo orden mundial que se está construyendo bajo nuestros ojos continúa teniendo sobre la base o basándose sobre la paz, el crecimiento y la prosperidad, trayendo paz, crecimiento y prosperidad a todos los ciudadanos. Y para ello hace falta liderazgo a nivel nacional e internacional. En el caso del Gobierno de España, evidentemente, tenemos un liderazgo claro del presidente Sánchez y, además, tenemos una posición de relativa ventaja o un punto de partida positivo gracias a la respuesta que hemos dado a la pandemia y ahora a las consecuencias de la guerra y la resiliencia de la economía española. Hemos registrado un fuerte crecimiento económico durante 2021 y 2022 de un 5,5%. La evolución del mercado laboral de nuestro país ha sido extraordinaria. Creo que el presidente Lula viene precisamente de ver a los sindicatos y de hablar con los representantes sindicales que le habrán hablado de ese comportamiento extraordinario de un mercado laboral que tiene 1.100.000 personas más trabajando que antes de la pandemia, con una mejora de las condiciones de los empleos y también de los salarios. Además, la inversión extranjera también ha evolucionado de una manera muy positiva, que es una buena señal de la imagen de España a nivel internacional. Nos seguimos enfrentando al reto de la inflación, que afecta a muchas otras economías, pero gracias a las medidas adoptadas tenemos una de las tasas de inflación más bajas de la Unión Europea. Y España está liderando el despliegue del Plan de Recuperación Europeo, una clave fundamental para entender la buena marcha de la economía. En cuanto al liderazgo internacional, en el segundo semestre del año España tendrá la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que es justamente una gran oportunidad. Durante ese semestre de la presidencia española tendremos que hacer frente, sin duda, a imprevistos, a retos que no podemos en este momento anticipar. Tenemos que estar preparados para hacer frente a esos retos y tenemos en este momento una posición en la que estamos lo mejor preparados posibles para lo que nos pueda venir. Pero aparte de esta capacidad de reacción ante lo imprevisible, hay tres ejes prioritarios de la presidencia española en el ámbito económico. En primer lugar, habrá expedientes de gran perfil político y muy importantes para el futuro en el ámbito de la gobernanza económica, las nuevas reglas fiscales, la financiación para Ucrania y el presupuesto europeo, la regulación energética, el refuerzo de la autonomía estratégica. También habrá un segundo eje importante en el ámbito digital, porque entre los cambios que se han acelerado como consecuencia de la pandemia está la digitalización y tenemos que asegurarnos de que se desarrolla con un modelo basado en nuestros valores democráticos, que el proceso de digitalización contribuye al bien común, que beneficia a nuestras sociedades. Pero quería mencionar especialmente el tercer eje que vamos a desarrollar, que tiene que ver con el papel de Europa en la economía mundial. Y es que queremos aprovechar la oportunidad y el hecho de que España es la puerta de relación entre Europa y África, entre Europa y América. Y me parecía especialmente señalado mencionarlo aquí, en la Casa de América.
Por eso estamos organizando una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y del Caribe y de la Unión Europea en julio, que se seguirá con la reunión de los ministros de Economía y Finanzas en septiembre. Y uno de los temas que llevaremos a esa cumbre de ministros de Finanzas de los dos lados del Atlántico será un nuevo paquete de inversión Global Gateway para América Latina y el Caribe. Proyectos estratégicos para el desarrollo sostenible e inclusivo de la región, reuniendo a todos los bancos multilaterales de desarrollo, los bancos regionales, alineando así los hechos, nuestras palabras con las inversiones que se realicen en el otro lado del Atlántico, para impulsar la transición verde y digital y fomentar también el desarrollo social en la región. Espero que tengamos resultados, queremos tener resultados concretos en esa reunión que tendrá lugar en Santiago de Compostela en septiembre. Yo digo además que es un símbolo muy bonito porque lo hemos preparado en marzo en Santiago de Chile y vamos a tener una ruta de Santiago a Santiago para concretar esos proyectos y apoyar así con hechos de forma concreta el desarrollo de la región. Y finalmente, como ya sé que se ha dicho hoy aquí, pero quiero ratificarlo en representación del Gobierno de España, otro de los principales objetivos de la presidencia española será llegar a un acuerdo final entre la Unión Europea y Mercosur. Un acuerdo comercial que es en realidad una oportunidad. Gracias. Un acuerdo comercial que es en realidad una oportunidad única no solo para potenciar nuestras relaciones económicas, sino también para lanzar un mensaje al mundo. Hace un momento lo hablaba con el ministro de Economía de Brasil. España y Brasil pueden enviar un mensaje claro al mundo con respecto a nuestro modelo, un modelo basado en el impulso de la paz, el comercio, la cooperación internacional, un orden global basado en reglas y un crecimiento que sea de verdad sostenible e inclusivo para toda la sociedad. Quiero terminar así con un mensaje de confianza, porque ha sido la falta de confianza la que provocó la inestabilidad financiera iniciada hace unas semanas. Es la falta de confianza la que lleva a la fragmentación económica. Y creo que es el momento de lanzar juntos un mensaje de confianza a los mercados y a los ciudadanos, incluyendo un mensaje de confianza en el valor fundamental del comercio, algo que se ilustra con la jornada de hoy, el valor fundamental y la confianza en la cooperación internacional y el multilateralismo, una confianza también en el valor de la amistad, de la hermandad, a irmandade, entre España y Brasil, para que ambos países, trabajando juntos, contribuyamos a un mundo más próspero y sostenible, a un mundo mejor. Concluyo con este mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Para clausurar el acto, tenemos el honor de invitar al excelentísimo señor don Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil, a tomar la palabra. Señor presidente. Depois da fala da primeira vice-presidente e ministra de Assuntos Econômicos e Transformação Digital da Espanha, a ministra Nádia Calvino, eu tenho que tentar ser tão alegre e mais otimista do que ela com relação ao desenvolvimento do mundo e à relação Brasil-Espanha. Eu quero cumprimentar o senhor Héctor Gomes Hernandes, ministro de Indústria, Comércio e Turismo da Espanha, o embaixador brasileiro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, a nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade, uma companheira que está preocupada em fazer da saúde um dos modelos de desenvolvimento do nosso país,
a nossa querida companheira Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, o senador Renan Calheiros, que eu tinha pedido para fazer o da palavra, não quis falar, Márcio Elias Rosa, já falou aqui com vocês, o nosso secretário executivo do Ministério da Indústria e Comércio, o companheiro, o embaixador Orlando Leite Ribeiro, embaixador do Brasil na Espanha, a embaixadora Vera Lúcia Alvarez, cônsul-geral do Brasil em Madrid, o companheiro Jorge Viana, presidente da PEX, que já falou também aqui nesse ato, a Xiana Mendes Bertolo, secretária de Estado de Comércio do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo da Espanha, o embaixador Henrique Orreda Vila, diretor da Casa da América, José Luiz Boné, presidente da Câmara de Comércio da Espanha, Antônio Garamendi, presidente da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais, meus amigos e minhas amigas. A última vez em que estive nesta Casa da América, em novembro de 2021, foi para falar sobre o Programa de Recuperação Global após a pandemia de 2019. Na ocasião, externei o desejo de toda a humanidade de voltar à normalidade e lancei a pergunta para a qual normal a humanidade deseja voltar. Porque a verdade é que muito antes do primeiro caso da Covid-19, o mundo já estava doente, vítima de outros vírus igualmente nefastos, a desigualdade e o extremismo. Hoje, um ano e meio depois, o Brasil voltou a ser protagonista no enfrentamento desses males. A democracia venceu no Brasil e o povo brasileiro me confiou a tarefa de unir e reconstruir o nosso país. Tenho plena consciência de que essa é uma empreitada, não é uma empreitada de um presidente só. Não podemos fazer sozinho. É importante que a gente tenha um compromisso com toda a sociedade brasileira. E aqui é que o setor privado desempenha um papel decisivo. Há pouco ouvimos o relato de casos de sucesso de empresas espanholas no Brasil, nos mais diversos setores: financeiro, comunicação, energético, infraestrutura e turismo. Esse sucesso não é só medido pelos resultados financeiros dessas companhias ou pelos lucros que trazem aos seus acionistas. É medido, sobretudo, pelo impacto positivo que traz à sociedade na qual estão inseridas por meio da geração de emprego e distribuição de renda. Eu aqui queria só lembrar vocês que não está presente aqui duas das figuras que eu aprendi a respeitar e admirar aqui na Espanha, que foram os primeiros grandes empresários a dar um voto de confiança na minha eleição em 2002. Não está aqui o companheiro Alerta, da Telefônica, e não está aqui o companheiro Botim, que era o presidente do Santander. Eu digo isso com orgulho porque foram as duas primeiras pessoas que confiaram na minha eleição em 2003. E eu não posso esquecer nunca que, depois de receber o Botim, faltando uns 20 dias para as eleições, ele me disse que o sistema financeiro estava preocupado com a possibilidade da minha vitória, que os empresários estavam nervosos, e ele pediu para mim para dar uma entrevista coletiva. Saiu da minha sala de reunião e foi dar uma entrevista coletiva dizendo: o Santander vai investir no Brasil, porque o Santander acredita no Brasil e acredita no futuro presidente da República. E foi assim que a minha relação nasceu com essas duas figuras do mundo empresarial espanhol, da qual eu irei respeitar para sempre. O Botim já morreu, o Alerta está com problema de saúde e não pôde estar aqui. Mas, cumprimentando eles, eu quero cumprimentar todos os empresários que, direto ou indiretamente, investem no Brasil. A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil.
A estabilidade política e o crescimento da economia brasileira voltarão a trazer excelente retorno às empresas espanholas. Se alguém tem dúvida da capacidade de gestão dos nossos governos, eu quero lembrar que quando ganhamos as eleições de 2003, a inflação era 12%, nós controlamos a inflação e ela ficou dentro da meta em 4,5%. Nós tínhamos desemprego de 12%, e quando terminamos o governo do PT, o desemprego era de apenas 4,7%, era um desemprego padrão Dinamarca, padrão Suécia, padrão dos países nórdicos. E conseguimos gerar, num período em que o mundo desenvolvido desempregou 100 milhões de pessoas, nós conseguimos empregar 22 milhões de trabalhadores, sabe, na formalidade. As condições, nós tínhamos uma dívida interna bruta de 60% do PIB, entregamos ela com 37% do PIB. O Brasil tinha uma dívida com o FMI de 30 bilhões. Nós não só pagamos a dívida, como emprestamos 15 bilhões de dólares ao FMI e ainda deixamos 370 bilhões de dólares na reserva, que foi a primeira vez na história que o Brasil fez reservas. E essas reservas é responsável até hoje pela solidez da economia brasileira, apesar do baixo crescimento. Não vou me apegar apenas ao passado. Vamos olhar juntos para o futuro. As condições estão dadas para aprofundar mais nossa cooperação econômica e comercial. Queremos atrair uma nova onda de investimentos espanhóis. O programa de investimento em infraestrutura que lançarei em maio próximo trará oportunidades promissoras, além de extraordinárias. O aperfeiçoamento da infraestrutura logística é um desafio que o Brasil deve enfrentar para consolidar seu desenvolvimento. Nenhuma obra permanecerá paralisada. Vamos transformar o Brasil em um canteiro de obras, construindo, ampliando e modernizando portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias. Vamos superar os gargalos que minam a competitividade brasileira. Sou entusiasta de que os setores públicos e privados andem de mãos dadas, porque só assim conseguiremos fazer um país crescer e melhorar a vida de milhões de cidadãos. Seguiremos com estabilidade política e social, segurança jurídica e previsibilidade. Estamos fortalecendo os marcos regulatórios necessários para que os parceiros do Brasil possam fazer negócios com toda a tranquilidade necessária. O Brasil voltará a desempenhar um papel de liderança na agenda climática e na transição energética. Possuímos, possivelmente, a mais limpa matriz energética entre todos os países. 80% da nossa energia é energia limpa. A eletricidade provém de fontes renováveis e hidrelétricas, eólica, solar, etanol, biomassa, e agora estamos provando que vamos entrar no mundo do hidrogênio verde, o que poderá possibilitar uma nova oportunidade de investimento no Brasil. Há um mês, estive no Parque Eólico de Chafariz e na usina fotovoltaica de Luzia, ambas na Paraíba, ambas de um empresário espanhol. Esse complexo recebeu investimento de 630 milhões de euros da Iberdrola e fornecerá energia limpa a 1.300.000 pessoas. Seremos implacáveis no combate aos crimes ambientais. Vamos cumprir nossos compromissos de zerar o desmatamento até 2030 e seremos rigorosos na repressão ao garimpo ilegal contra os que atentam contra os povos indígenas. Lembro aqui as metas que voluntariamente adotamos para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Essas credenciais nos levam a apresentar a candidatura do Estado do Pará, na cidade de Belém, no coração da Amazônia, como sede da COP30,
Fato esse que nós esperamos ter o apoio dos nossos amigos da Espanha. Também voltamos a investir no nosso bem mais precioso, o capital humano. Teremos uma estratégia nacional para a indústria do conhecimento. Vamos trazer a indústria brasileira para o século XXI com apoio à inovação, à cooperação público-privada, ao acesso e financiamento com custos adequados. Essas medidas são para fazer com que a nossa economia seja bem mais competitiva. Mas a competitividade que almejamos não é um fim em si mesmo. É um meio para aumentar a qualidade de vida da população. A competitividade que queremos não pode resultar na redução da renda dos trabalhadores, na diminuição do emprego formal, na restrição da liberdade dos trabalhadores ou do desmonte das políticas públicas. Queremos reproduzir nos setores secundários e terciários da nossa economia a exitosa experiência que fez do Brasil uma potência agropecuária, produtora de alimentos e de agroenergia, agregando às condições naturais do país a eficiência do trabalho, da ciência e da tecnologia e de políticas públicas eficazes. A maior competitividade da economia brasileira envolve nossa firme decisão de investir no desenvolvimento científico e tecnológico e no fortalecimento da capacidade de inovação de nossas empresas. Todas essas medidas domésticas são complementadas por ações do fortalecimento do nosso comércio exterior, com a ampliação de mercados e iniciativas nos organismos multilaterais, a fim de deter a marcha insensata do protecionismo no mundo. O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia e esperamos ter boas notícias ainda este ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equilibrado e que contribua para a reindustrialização do Brasil. A feliz coincidência de que ambos, Brasil e Espanha, presidirão nossas reuniões aduaneiras no segundo semestre desse ano, permitirá avanços substantivos para a conclusão do acordo. Eu acho que a Espanha, na presidência da União Europeia, poderá ajudar muito na conclusão desse acordo, que eu imaginava que ia ser feito no meu primeiro ano de mandato, em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, e esse acordo não foi feito. Eu espero que a gente consiga fazê-lo agora. Estamos forjando, assim, um futuro cada vez mais indissociável e próprio para milhões de brasileiros e espanhóis, um futuro de crescimento e inclusão. Bem, eu queria aproveitar essa oportunidade, antes de falar muito obrigado, para dizer uma coisa à nossa querida ministra. Quando eu deixei a presidência da República em 2010, eu lembro que a Telefônica tinha me convidado para um debate em Londres. Eu lembro que, naquela época, só se falava do crescimento econômico da China. E eu tentei mostrar para os empresários que a China poderia estar crescendo muito, mas eu duvidava que algum país tivesse a quantidade de obras simultâneas que o Brasil tinha naquela época. E eu disse que nós estávamos concluindo 3 das principais hidrelétricas do planeta Terra. Eu disse que a gente estava concluindo 12 estádios de futebol para a Copa do Mundo. Eu disse que a gente estava fazendo 1.007 quilômetros de ferrovia. E eu disse que a gente estava fazendo 20 mil quilômetros de cabos para energia elétrica. E eu disse isso com orgulho de quem tinha assumido um compromisso de construir 4 milhões de residências, que foi o maior plano de residência
já feito na história do meu país. E quando nós criamos o PAC, que era a Política de Desenvolvimento do Brasil, foi o momento mais excepcional na construção de infraestrutura que o Brasil viveu. E eu brincava com a Angela Merkel que ela se preparasse, porque o Brasil já estava na sexta economia do mundo, que a gente poderia pegar, chegar à quinta ou à quarta economia. Lamentavelmente, houve um retrocesso no Brasil. Lamentavelmente, hoje o Brasil é a 12ª economia ou a 13ª. Lamentavelmente, o Brasil se afastou do mundo. O Brasil era um grande protagonista internacional. É com muita tristeza que eu volto à Espanha em 2023 e fico sabendo que eu fui o último presidente a vir aqui, e que em toda a Europa nós estamos há 6 anos sem visitar nenhum país. Durante 6 anos, quase nenhum governante do planeta Terra visitou o Brasil. Durante 6 anos, nós vivemos uma época do negacionismo, a ponto de termos um governo que não acreditava na vacina, que não acreditava na ciência, que não acreditava na Organização Mundial da Saúde e que produzia remédios que não prestavam para combater o Covid. Eu nunca imaginei que a gente pudesse ter um retrocesso que a humanidade está tendo, porque a humanidade está virando vítima do algoritmo, está virando vítima da inteligência artificial, está virando vítima do fake news. Ou seja, é impressionante como a sociedade está sendo induzida pela quantidade de mentiras que são colocadas todo santo dia na cabeça das pessoas. Eu jamais imaginei que a humanidade fosse ficar tão individualizada como ela está agora. Eu sempre achei que a humanidade nasceu para viver em comunidade, para viver em fraternidade, para viver em solidariedade, para compartilhar as coisas que a gente era capaz de produzir. E, de repente, eu me vejo diante de uma humanidade com muitas complicações, em quase todos os países do mundo, resultando, inclusive, numa guerra insana, que é a guerra da Rússia e da Ucrânia. Uma guerra que eu compreendo perfeitamente bem, como é que os meus amigos europeus veem a guerra. Uma guerra que jamais poderia ter acontecido, porque não pode se aceitar que um país invada a integridade territorial de outro país. Mas uma guerra que também não tem ninguém falando em paz. E, às vezes, eu fico me perguntando até quando essa guerra vai durar. Porque, se ninguém quiser construir a paz, ou seja, e os dois lados, o que invadiu está reticente e o invadido também tem sua razão de estar reticente, eu fico me perguntando quem é que vai tentar resolver essa situação. Eu estive conversando com Olaf Scholz, chanceler da Alemanha. Estive conversando por telefone com o Macron. Pretendo, possivelmente, essa semana que vem, marcar um encontro com o Macron. Conversei com o presidente Biden, conversei com o Xi Jinping, na tentativa de construir um movimento que traga a paz de volta aqui na nossa querida Europa, para que a gente não fique sonhando toda noite com a possibilidade de uma terceira guerra mundial ou até do uso de bomba nuclear. O que pode evitar isso é a sensatez da gente tentar encontrar um denominador comum para chegar à paz. E eu estou convencido, primeira-ministra, estou convencida, ministra, que nós vamos chegar. Amanhã eu vou conversar com o presidente Pedro Sánchez sobre esse assunto. O Brasil está empenhado na tentativa de arrumar parceiros para que a gente possa trazer a paz, para que a Ucrânia possa ficar com o seu território, para que o Rússia fique, com a Rússia, mas para que o mundo não sofra a falta de alimento, para que o mundo não sofra a falta de fertilizante e para que o mundo volte a prosperar para gerar os empregos que a humanidade precisa. A Espanha para o Brasil é muito especial. Eu aqui tenho uma relação histórica muito forte
com Felipe González, tive uma relação excepcional com o presidente Aznar, tive uma relação extraordinária com o presidente Zapatero e agora começa uma relação que eu espero que seja extraordinária com o ministro Pedro Sanches. Ou seja, para um presidente da República, não importa a ideologia do presidente, o que importa é o respeito da relação entre os Estados, porque todos nós queremos construir o bem para o nosso povo. A relação do Brasil com a Espanha me parece que está chegando por volta de 10 bilhões de dólares. É maior do que com a França, é maior do que com a Itália, é maior do que muitos países, mas é pouco diante do que a Espanha pode fazer no Brasil e do que o Brasil pode fazer na Espanha. Os empresários brasileiros precisam aprender a investir fora também, a investir em outros continentes para se transformar em empresas multinacionais e não ficar apenas sendo empresas nacionais. E nós queremos atrair o capital, produtivo espanhol para o Brasil. Eu, durante muito tempo, tinha a noção de que a Espanha era o terceiro investidor externo no Brasil. Só perdia, às vezes era o quarto, porque às vezes tinha a Alemanha que investia um pouco mais. E eu quero voltar a ter a Espanha investindo no Brasil. O que é que nós podemos oferecer à Espanha? Primeiro, o mercado. Segundo, o projeto. Terceiro, aquilo que todo empresário precisa e todo governo precisa. Primeiro, credibilidade do governo com relação aos investidores externos. Segundo, estabilidade política, econômica e social dentro do país. E terceiro, previsibilidade para que ninguém seja pego de surpresa. Nós estaremos, no mês de maio, apresentando um projeto de infraestrutura, porque se no governo anterior do Brasil não houve nenhuma visita à Espanha, também não houve nenhuma reunião com os entes federados, nem com governadores, nem com prefeitos. Eu, em 3 meses, já fiz 3 reuniões com governadores, pedindo para que cada governador apresente os 3 projetos mais importantes para os seus estados, e com esses projetos nós vamos sair internamente e vamos sair ao mundo, oferecendo oportunidade de investimento no Brasil. É assim que a gente vai fazer com que o Brasil volte a gerar emprego. É assim que a gente vai fazer com que o Brasil reduza a taxa de juros, porque é impossível fazer investimento com a taxa de juros a 3,75. É impossível. Eu espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato, para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado. O dado concreto é que eu voltei a governar o Brasil com um único objetivo. É uma obsessão recuperar a credibilidade do Brasil diante do mundo, recuperar o processo democrático do Brasil e fazer com que o Brasil volte a ser protagonista, sobretudo na questão climática. O Brasil sabe a importância que ele tem, o Brasil sabe o potencial que nós temos. Em qualquer forma de energia limpa, todo mundo sabe que o Brasil tem um potencial extraordinário e nós vamos utilizar esse potencial para tentar melhorar não só a capacidade produtiva do país, mas melhorar a vida do povo brasileiro, porque ainda nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Os espanhóis se lembram que, em 2012, a ONU anunciou o Brasil fora do mapa da fome. Em 2012. Pois, em 2023, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. A única explicação é a irresponsabilidade, porque o Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo, é o primeiro produtor de proteína animal do planeta. Não tem sentido um país como o Brasil ter fome. A única coisa que eu posso dizer é que é falta de responsabilidade. E eu tenho 1.350 dias, agora um pouco menos, para provar. Para provar que o Brasil vai voltar a ser protagonista internacional, não só na questão climática, mas na questão do crescimento econômico e na perspectiva de construção da paz
na guerra da Ucrânia com a Rússia, da guerra da Rússia com a Ucrânia. E, por último, eu tenho uma obsessão na minha vida. Eu trabalhei 27 anos dentro de uma fábrica. E eu acho que não existe nada mais honrado para um homem ou para uma mulher ter um emprego e, por esse emprego, levar comida para sua família todo santo dia. E essa é a minha obsessão. A economia brasileira voltar a crescer, gerar emprego, produzir energia limpa e manter uma relação extraordinária com todos os países do mundo, porque o Brasil não tem contencioso internacional. A única coisa que o Brasil tem é vontade de se transformar num país grande economicamente, desenvolvido, que tem uma renda melhor para os trabalhadores brasileiros, e é por isso que nós viemos conversar com os sindicatos espanhóis, porque nós temos uma relação de amizade desde 1980. E possivelmente eu seja o único presidente de todos os países do mundo, que todo o país que eu viajo, eu faço questão de encontrar, não só com o governo, mas eu quero encontrar com os empresários e quero encontrar com os trabalhadores. Porque se enganam aqueles que governam achando que o sindicato tem que ser fraco. A democracia só será forte se a relação entre o trabalho e capital for cordial, for uma relação produtiva e uma relação harmônica entre as duas partes. Senão, se o sindicato de trabalhadores forem fraco, a democracia também é fraca. E, por isso, eu recebi os dirigentes sindicais hoje, com muito prazer, e amanhã me parece que eles vão participar do evento que eu vou ter, não sei se com o rei ou com o presidente. De qualquer forma, eu quero que vocês, empresários, saibam, o Brasil votou. E votou para brilhar nesse mundo maluco de incerteza que nós estamos vivendo. Um abraço, obrigado pela atenção de vocês. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente. El encuentro ha concluido. Les invitamos a acompañarnos a un vino español que se ofrecerá a continuación. Muchas gracias a todos.